pessoal, estamos começando mais um episódio do Capim Branco Podcast 20 Minutos. Hoje aqui novamente, minha esposa Cristina vai continuar o tema Saúde Mental em Foco. Bora lá. E vamos direto às perguntas. Como que a pessoa pode fazer, Cristina, para se prevenir em relação a cuidar da sua saúde mental? Quais são os pontos que ela pode focar? Exercício físico, etc. O que a gente pode citar aqui para o nosso telespectador, o nosso espectador, a respeito desse ponto? Primeiro, a gente precisa cuidar da nossa saúde em geral, né? A gente precisa estar bem como um todo, né? A gente precisa fazer exercício físico, a gente precisa se sentir feliz no nosso trabalho. Então, realizar um trabalho do qual a gente goste, do que a gente tenha orgulho, já faz uma grande diferença. Nos relacionar com pessoas que nos estimulem a fazer coisas boas, né? Ter uma alimentação saudável, né? Tomar um sol de vez em quando, né? A vitamina D é importante. Caminhada ao ar livre. Caminhada. Porque aí nós temos várias opções, né? Tem o estádio para ir fazer caminhada, tem a serra, tem o corguinho, várias opções mesmo. Cada um tem o seu hobby, né? Então, Futebol. Se o seu hobby é ler, leia. Se o seu hobby é pescar, vai pescar. Mas exercício físico é importante. É extremamente importante. A gente diz que não é terapia, mas é terapêutico a gente fazer as coisas que nos fazem felizes, né? A gente mexer numa hortinha, ter a sua plantinha, assistir o seu filminho, cozinhar ali com a sua família. Então, coisas que te fazem feliz ajudam na Como sua identificar as pessoas identificar os sinais de que a pessoa ali está com um problema, está precisando de uma ajuda profissional? Você diz com relação ao suicídio ou com relação a qualquer... Com relação ao suicídio, que é o tema do Setembro Amarelo, acho importante a gente citar, focar nesse aspecto. Como a gente tinha falado no anterior, existem algumas red flags que a gente tem que prestar atenção, né? Uma alteração repentina do humor, paciente que sempre foi muito engraçado, querido, cheio de amigos, de repente ele começa a ficar com um humor mais deprimido, né? Ele começa a não aceitar mais ir para festas ou ir para um restaurante, ou não atende mais o telefonema das pessoas, né? Ou ele é mais explícito em dizer que tem alguns pensamentos suicidas e pronuncia isso. Falar ou postar. Na internet hoje tem muito, né, de postar no status. Bem lembrado, né? realmente. Tem bastante. Acho que é o primeiro disso. ponto, a pessoa está sozinha ali, ele acaba divulgando, eu gostaria é mais fácil de se sumir, expressar. eu não aguento mais, não tem mais jeito. Quando você sente que a pessoa está aprisionada ali, que ela não está conseguindo ver fora da caixa. Exato. Né? Como se ela estivesse numa situação de desespero e não consegue ver além do sofrimento dela. Exatamente. Né? E como é que o familiar pode abordar essa pessoa que está já nesses episódios? Já Outra manifestou, coisa, voltando, quando ela começa a se expor em situações de risco, né? Tá. Aquele paciente que começa a beber demais, começa a dirigir rápido demais, né? Isso pode estar associado também a droga, excesso de Pode, alguma substância ou até alguns transtornos, né, psiquiátricos de base, como o transtorno afetivo bipolar, ele pode estar num episódio de mania, né? Então a gente tem que, se a gente nota que a pessoa está diferente, a gente tem que tentar ajudá-la, e uma das ajudas seria encaminhá-la a um profissional de saúde mental. Perfeito. Leia-se um psiquiatra ou um psicólogo, quem atua. Às vezes até um clínico terapeuta, geral, né? Um clínico geral que tem um olho muito bom, a importância de um clínico geral. Nós falamos disso no episódio anterior, né? Porque ele consegue perceber que aquele paciente, né? E a importância de nós termos um clínico geral que conhece a sua população. Perfeito. De longa data, ele percebe que aquele também. paciente está diferente. Fala, não, mas a fulana não é assim, né? A fulana está diferente, aconteceu alguma coisa. Para ele também começar a pensar. Então, os parentes, familiares, pessoas próximas devem acreditar que aquela ideação suicida ela pode acontecer. Pode. Tem que partir desse pressuposto. Pode, e existem pacientes que as mulheres tentam mais, mas os homens, eles têm uma taxa de mortalidade maior por suicídio, 4 vezes maior do que as mulheres. Porque os homens, quando eles tentam cometer o autoextermínio, eles usam meios mais letais. Mais mulheres eficazes. Geralmente tentam se cortar, e às vezes, graças a Deus, os cortes são
mais superficiais ou dá tempo, né, da gente conter o sangramento e levar para o hospital para fazer uma sutura, né? Cuidar do leito das veias. E às vezes ela toma uma medicação, dá tempo da gente levar para o hospital para fazer uma lavagem, né, para hiperidratar, para a gente não ter uma piora do quadro generalizado. E homens, às vezes não, a maioria das vezes, eles tentam com enforcamento, certo, com arma de fogo e se jogar de lugares altos. Então, são meios muito mais letais e é muito difícil. Então, a gente identificar, né, o sinal vermelho e nos propor a ajudar, uma escutativa, a mostrar que existe saída e levar esse paciente para fazer um tratamento, faz toda a diferença. E homem, a gente tem aquele estigma de que homem não chora. Você demonstra fraqueza, você não pode demonstrar fraqueza. Existe um alto índice de suicídio entre policiais. Não, isso aí tem aumentado. Porque o policial, mais ainda, né? Se homem não chora, policial, então não pode. Então é extremamente importante a saúde mental. A gente tem muito estresse, né, no trabalho e são muito cobrados, né? Pouco valorizados. O espectador quer saber também, dentro desse contexto, o que não dizer para alguém que esteja nessa situação. Você tem alguma recomendação? Isso é frescura, vai passar. Isso é falta de Deus na sua vida. Esse é o comentário mas você também não está se esforçando. Comentários quando alguém está com uma pneumonia, a gente fala, mas você também não está se esforçando a não querer ter pneumonia. Ou fazer comparativo com a sua vida. Eu também já pensei nisso. Sem graça. Então, assim, se fosse falta de Deus na vida, o padre Marcelo não teria depressão, né? Então, é uma doença, é um transtorno, precisa de tratamento. Então, a gente ter uma escutativa e saber abordar o paciente, escutar o que ele tem, valorizar o que ele está sentindo, né? E se mostrar à disposição, disposto a ajudar. E falando dos familiares. Uma rede de apoio faz toda a diferença. Qual tipo de suporte você pode exemplificar que um familiar pode dar para quem esteja nessa situação? Primeiro, não julgar, né? Não julgar. Primeiro não julgar. Difícil. Primeiro não julgar. O pessoal de casa tem uma tendência a dizer que é frescura, né? Então, primeiro não julgar, ter essa escutativa, né? De sentar para conversar, para saber o que foi que está fazendo ele se sentir chateado, para ver, porque às vezes o que fez ele ficar com essa sensação de chateação pode ter vindo de nós mesmos, né? Você falou muito do estigma, do preconceito, daquela má formação de ideias que a população em geral tem, e por isso a importância do Setembro Amarelo para conscientização, para aprofundamentos, para estudo e melhor divulgação e difusão das necessidades de cuidados na saúde mental. Como é que a gente pode combater esse estigma? Além do Setembro Amarelo, o que pode ser feito? Enfim, é uma conscientização. Há muitos anos atrás, negros não sentavam no mesmo lado do ônibus do que pessoas brancas, né? Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais esse preconceito. Agora, nós temos ainda preconceito contra homossexuais, contra transexuais. Isso é horrível, mas ainda existe. Preconceito contra pessoas que têm transtorno mental. Ainda existe. Como a gente faz para combater? A gente não pode tolerar o preconceito, né? A gente tem que ensinar desde cedo nas famílias que nós temos uma diversidade, nós somos diferentes. Exato. E a gente tem que aceitar o próximo, respeitar o próximo, né? Não julgar o próximo. Eu acho que nessa situação, é algo a longo prazo, né? Não tem uma receita mágica que eu possa dizer, não, se a gente vai fazer isso, amanhã vai atravessar melhorar. sem construir a ponte, né? Atravessar o rio sem construir a ponte é algo primeiro. É sementinha, né? É algo que vai... Mudar a cultura não é fácil, né, Cristina? Não. A cultura não se impõe, né? A gente tem um costume de, às vezes, querer mudar algo que é cultural do dia para a noite, da 11 para o meio-dia. Isso não é assim. Demora, é um trabalho árduo, é uma situação a longo prazo. Mas como convencer um paciente que esteja alguém que esteja nessa situação a procurar ajuda? Porque eu acho que ali, quando ele está nessa situação mais crítica,
para ele sair de casa e buscar uma ajuda, ou mesmo receber uma ajuda de profissionais de saúde mental, isso é complicado. Você tem alguma dica, alguma recomendação para esses casos mais severos? Não, nem sempre. A gente acha que todo mundo não quer ajuda, que a pessoa vai se negar a receber ajuda, e às vezes não. Às vezes ela está gritando lá dentro por ajuda, mas ela tem vergonha de externalizar aquilo, de externar aquele desespero, exatamente pelo medo do julgamento, né? Então, quando as pessoas notam que ela está diferente, já se propõe a ajudar, a levar para um lugar de cuidado, onde tem profissionais de saúde mental, 90% vai. É muito raro uma pessoa não querer ir se tratar, né? Ainda mais quando a rede de apoio se mostra solidária, né? Eu nunca tive um paciente que não quis se tratar. Falando da parte mais técnica agora, como que a medicação e a psicoterapia vão ajudar nesse processo? A medicação... E quais as recomendações que você faz também? Assim, de forma geral, que não tem como a gente ser muito específico, mas para o público entender essa parte mais técnica. A medicação é muito importante porque a medicação vai fazer você ter uma diminuição no impulso, né? Aquele impulso de ir realizar o ato do autoextermínio, né? E concomitantemente a gente vai tratando o transtorno que fez ela chegar naquele momento em que ela achava que ela não conseguia sair dali, né? Então, cada tratamento, cada paciente é diferente, cada caso é um caso, né? Às vezes a gente precisa, num paciente que está muito perturbado, muito acelerado, às vezes ele precisa sedar, ele precisa descansar, porque ele está exausto, né? E daí depois, quando ele está numa situação que ele consegue externar as suas dores, a gente começa com a terapia. Às vezes, eu falei que pode ser um estresse pós-traumático, pacientes que sofreram abuso, pacientes que passaram por acidentes, por pandemias, por guerras, inúmeras coisas que podem fazer a pessoa ter um trauma. Então, a gente trabalhar aquele trauma, trabalhar o enfrentamento à frustração, tentar acalentar as suas dores e mostrar que a vida vale a pena. A vida vale a pena ser vivida. Às vezes ele está com aquele óculos cinza e ele não consegue ver um colorido. Não consegue enxergar. Não. Então, a gente, com o tempo, a gente vai mostrando para ele que a vida vale a pena, que a vida não é feita apenas de dores, né? Para quem esteja nessa situação, a gente sabe que tem programas aí de atendimento, instituições como o Centro de Valorização da Vida, no número anônimo, você pode ligar, né? O número não, a pessoa não precisa se identificar, eu acho que é anônimo esse atendimento. E tem outras instituições, outros meios de procurar ajuda, seja na saúde pública, seja em consultórios particulares. Na saúde pública, por exemplo, Cristina, qual que é o caminho? Tem um passo a passo para o paciente começar o tratamento, como é que ele faz? Porque ainda hoje a gente tem dificuldades, às vezes as pessoas não entendem a diferença entre um hospital, o que o hospital atende, o que o hospital faz, emergência, urgência. E os pós-saúde são atendimentos básicos, primários, iniciais e igualmente importantes, né? Então a pessoa às vezes esquece que próximo à sua casa tem a UBS, tem a unidade básica de saúde, tem um posto de saúde, PSF, saúde da família. E aí é preciso esclarecer isso, sempre bater nessa tecla, né, para evitar sobrecarregamento de hospitais, né, e centros especializantes, sendo que na verdade você teria que começar, né, da atenção primária. A primeira coisa é que se o paciente ele tentou o suicídio, isso é né, ou ele pulo está, aí a gente liga para o SAMU e a gente leva o paciente ao pronto-socorro, porque a gente tem que cuidar da vida dele ali de uma forma clínica, né? Não é só o psiquiátrico que precisa ser cuidado, né? A gente precisa cuidar, exato, a gente precisa às vezes fazer uma lavagem, a gente precisa fazer uma soroterapia, a gente precisa aplicar uma medicação, porque o coração às vezes para. Então, a gente tem que fazer uma reanimação, então ele precisa ir para o hospital. Se você nota que ele está com ideação, com pensamento suicida, com pensamento de morte, aí a gente precisa que ele seja avaliado por um médico ou um psicólogo. E esse médico e esse psicólogo, ele vai avaliar o grau de gravidade que esse paciente se encontra, né? Então, um clínico geral pode avaliar o grau de gravidade desse paciente. Então, ele pode fazer o primeiro atendimento
e ele pode fazer um encaminhamento, ele vai ver qual que é o grau, né, de gravidade para saber qual que seria, né, o próximo caminho. Existe na nossa cidade o CAPS 1 e o CAPS AD, que eu trabalho, né? O CAPS 1 atende emergências psiquiátricas e transtornos psiquiátricos maiores, e o CAPS AD atende pacientes com transtorno por álcool e drogas, né? Engloba todos os problemas relacionados com esse tema. Geralmente, pacientes com alto risco suicida são tratados no CAPS, né? No CAPS 1. Mas pacientes que flertam com aquela tristeza e aquela possibilidade, né, de morrer, eles pensam em morrer, mas eles não têm um planejamento, eles nunca tentaram, eles não sabem como eles vão fazer, eles só estão tristes. Ele pode ser avaliado primeiro pelo clínico da UBS, da referência, né, do posto de saúde da sua área. Mas o CAPS, ele é um serviço de porta aberta. Então, existem profissionais capacitados para fazer o acolhimento daquele paciente. Aquele paciente vai ser avaliado e eles vão analisar se ele é um paciente que precisa de emergência no atendimento, se ele é um paciente que pode fazer acompanhamento na UBS, se ele vai precisar fazer acompanhamento psiquiátrico ambulatorial, que também existe na policlínica, nós temos acompanhamento ambulatorial. Existem psicólogos da rede, né, para marcação. Eu acho que psicólogo, necessitaríamos de um psicólogo por posto de saúde, porque a saúde mental é um pouco negligenciada, né? Sim. Então, eu acho que nós precisaríamos de mais psiquiatras atendendo, né? E mais psicólogos atendendo, porque a saúde mental precisa desses profissionais, porque às vezes a fila de espera para um psicólogo é muito grande. Né? Demora para atender. Exato. A medicação ajuda muito, muito, mas às vezes a medicação associada à psicoterapia vai fazer com que o paciente melhore mais rápido. Sem depender muito do medicamento. Na verdade, assim, existem transtornos que não tem jeito. Não tem jeito. O principal tratamento é a medicação, né? Mas o paciente às vezes precisa de uma terapia cognitivo-comportamental. Ele tem que entender que aquilo que ele está fazendo lhe traz mal, né? E daí ele precisa modificar o comportamento. Então essas técnicas de modificação do comportamento são feitas através da terapia cognitivo-comportamental. É a mesma ideia de quem tem problema com droga, em excesso, tem que partir dele mesmo. Aquelas internações compulsórias, elas não resolvem muito em termos de eficácia por conta dessa falta de vontade da própria pessoa em mudar a sua realidade. Às vezes, elas são necessárias porque o paciente está se colocando em risco, porque o paciente está psicótico, ele se coloca em risco, coloca outros em risco. Análise excepcional, né? Excepcional, é a excepcionalidade. Aí, nesse caso, ele vai ser internado no hospital, né? Mas o tratamento para a dependência química, ele funciona melhor quando o paciente quer. Quando é por vontade própria, quando ele vai lá, né, por livre e espontânea vontade, ele não, eu quero me tratar porque está fazendo mal para mim, eu preciso de ajuda. E no CAPS AD a gente tem uma equipe multidisciplinar que faz esse acompanhamento. Quais são esses profissionais? Terapeuta ocupacional, psicoterapeuta, médico psiquiatra, médico clínico, assistente social e uma artesã. Então, a gente tem toda essa equipe para dar um apoio para o paciente largar da substância e tentar... Ter uma ocupação, preencher o tempo, além da ocupação, do tempo, às vezes o que fez ele procurar as drogas foi um trauma, foi uma depressão, foi algo que não está bem resolvido nele, né? Adolescentes negligenciados, adolescentes que não recebem carinho, né? Que vivem em situações extremas, pacientes que sofrem discriminação importante, né? Às vezes faz eles querer se anestesiar e eles vão para o mundo das drogas. Então a gente tem que tratar o paciente como um todo, não é só o vício em drogas, né? É aquele paciente, a saúde mental dele incompleto que precisa ser analisada, porque a gente tira a droga aqui, ele fica um mês sem usar, ele volta a ter aquele mesmo gatilho, né, que fez ele, impulsos. Ele volta a usar.
Então a gente precisa fazer com que ele tenha uma visão diferente, né, da sua vida, ele tome as rédeas da sua vida novamente e busque os seus sonhos, né? A gente tenta fazer com que os pacientes retomem a sua vida e eles realizem os seus sonhos. Perfeito. E é bom demais quando a gente consegue fazer com que um paciente retome a sua vida, né? É um trabalho muito bonito que eu tenho um orgulho imenso de participar dessa equipe. E você está de parabéns pelo trabalho que é feito, você é unanimidade aqui na nossa região. Obrigada. E vamos encerrar, né? Os 20 minutos já estão aí, compromisso com os 20 minutos é coisa séria, então Cristina vai ser nossa convidada cativa aqui, tem até uma cadeira aqui permanente, a hora que você quiser aqui. Uma vez por mês eu acho que é importante a gente conversar sobre medicina, bem-estar e saúde, né? E outros temas também que a gente vai propor, né, para a Cristina, minha esposa, estar aqui conversando conosco, essa conversa tranquila, conversa gostosa, né, de maneira muito espontânea. Ela é linda, né? Beijo. Você viu? Puxa saco. Até mais, gente.